Há momentos em que o futuro se abre diante de nós como uma janela impossível, e somos avisados sobre algo que ainda não aconteceu mas que está prestes a se desenrolar. Avisos que vêm não de lógica ou dedução, mas de fontes que desafiam toda explicação racional. Esta é a história de uma mulher que recebeu um aviso específico, detalhado e urgente sobre um perigo iminente, não de pessoa física, não de sonho vago, mas de uma presença luminosa que apareceu em sua sala numa tarde comum e falou sobre algo que mudaria sua vida para sempre se ela não agisse imediatamente. Ela não acreditava em espíritos. Não acreditava em premonições. Não acreditava em nada que não pudesse tocar ou provar. Até aquele dia. Até que um ser feito de luz parou na frente dela e disse exatamente o que estava prestes a acontecer, dando-lhe tempo suficiente para mudar o curso de eventos que teriam sido catastróficos. E o que torna esta história ainda mais extraordinária é que tudo o que o espírito disse se confirmou. Cada detalhe. Cada advertência. Cada palavra provou ser verdade absoluta. Se você já sentiu que foi avisado sobre algo antes de acontecer, se já teve pressentimento tão forte que salvou você ou alguém que ama, esta história vai validar algo que você sempre soube mas talvez teve medo de admitir: há forças além do véu que nos protegem, nos guiam, e às vezes, quando necessário, nos avisam. Seu nome era Natália. 37 anos, engenheira civil, casada com Leonardo há 12 anos, mãe de 2 crianças, Nicolas de 8 e Sofia de 5. Ela tinha construído vida sólida baseada em planejamento meticuloso, análise racional e controle cuidadoso de variáveis. Acreditava em dados. Em estatísticas. Em causa e efeito mensuráveis. Seu trabalho envolvia matemática, física, cálculos precisos que determinavam se estruturas ficariam de pé ou desmoronariam. Não havia espaço na visão de mundo dela para fenômenos paranormais, experiências místicas ou qualquer coisa que não pudesse ser verificada por método científico. Ela respeitava pessoas que acreditavam em tais coisas, mas pessoalmente considerava tudo isso combinação de ilusão, coincidência e necessidade psicológica de encontrar padrões onde não existiam. Naquela terça-feira de novembro, Natália tinha tirado tarde livre do trabalho para resolver assuntos domésticos. As crianças estavam na escola, Leonardo estava no escritório, e ela estava em casa sozinha pela primeira vez em semanas. Tinha planejado usar o tempo para organizar papéis, pagar contas, talvez até relaxar um pouco. Estava sentada na mesa da sala, laptop aberto, documentos espalhados, quando sentiu mudança no ar. Não foi mudança de temperatura exatamente, mas mudança na qualidade do espaço ao redor dela. Como se o ar tivesse ficado mais denso, mais carregado, vibrando numa frequência que ela podia sentir mas não ouvir. Ela levantou os olhos do computador e congelou. Havia alguém ali. De pé no meio da sala, entre a mesa onde ela estava e a estante de livros. Alguém que definitivamente não estava ali 3 segundos atrás. Alguém que não poderia estar ali porque todas as portas estavam trancadas e ela teria ouvido se alguém tivesse entrado. Mas principalmente, alguém que não era exatamente físico da forma que pessoas normais são. A figura era de mulher, ou pelo menos tinha a forma vagamente feminina. Alta. Vestida em algo que parecia tecido fluido mas que também parecia ser feito de luz. E era a luz que era mais perturbadora. A figura emanava luminosidade própria, suave mas inconfundível, como se tivesse sido esculpida de luz solidificada. Não era brilho cegante. Era mais sutil. Mas era absolutamente real. Impossível. Completamente, totalmente impossível. O primeiro instinto de Natália foi pânico. Alguém tinha invadido sua casa. Ela deveria gritar, correr, pegar o telefone. Mas não conseguia se mover. Não por paralisia, mas porque algo na presença da figura não era ameaçador. Apesar da impossibilidade total da situação, apesar do terror que deveria estar sentindo, havia algo na energia emanando daquela presença que era profundamente calmo. Não perigoso. Não hostil. Apenas, presente. A figura não se moveu, mas Natália sentiu como se o olhar dela tivesse se focado, tivesse se tornado mais direto. E então veio a voz. Não voz física. Não som atravessando o ar.
Mas comunicação que aconteceu diretamente na consciência de Natália, clara como se alguém tivesse falado alto mas sem usar cordas vocais ou ondas sonoras. Natália. Não tenha medo. Vim trazer aviso. Você precisa ouvir com atenção porque há pouco tempo. O coração de Natália estava batendo tão forte que ela podia sentir o pulso no pescoço. Sua mente racional estava gritando que isso era impossível, que ela estava tendo alucinação, que talvez tivesse vazamento de gás novamente ou estava tendo derrame ou algo estava fundamentalmente errado com sua percepção da realidade. Mas a figura estava ali. Tão sólida quanto qualquer coisa que já tinha visto. E a voz dentro da cabeça era clara demais, específica demais para ser imaginação. Quem? O que você é? Natália conseguiu sussurrar, a voz saindo trêmula. A figura inclinou a cabeça ligeiramente, movimento que pareceu transmitir algo parecido com compaixão. Sou mensageira. Guardião. Aquela que foi designada para caminhar ao lado da sua família. Você me chamaria de anjo, embora esse termo carregue muitos equívocos. Espírito de luz está mais próximo do que sou. E estou aqui porque algo está prestes a acontecer. Algo que afetará você e os que ama profundamente. E você tem escolha agora. Pode ouvir e agir. Ou pode descartar como impossível e deixar eventos seguirem o curso que seguirão sem intervenção. Natália sentiu onda de náusea. Que tipo de coisa? O que está prestes a acontecer? A presença de luz pareceu pulsar ligeiramente, como se estivesse reunindo energia ou focando intenção. E então veio a mensagem, clara e específica de forma que fez o sangue de Natália gelar. Seu marido. Leonardo. Ele está planejando viajar para São Paulo amanhã. Reunião de negócios. Voo das 7 da manhã. Você não deve permitir que ele embarque naquele voo. Especificamente aquele voo. Há falha mecânica no avião que não será detectada na inspeção de rotina. A aeronave cairá 20 minutos após decolagem. Não haverá sobreviventes. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Natália. Ela agarrou a borda da mesa para se estabilizar. Isso é, você está dizendo que vai haver acidente aéreo? Que meu marido vai morrer se embarcar naquele voo? A figura permaneceu imóvel, mas a comunicação continuou, implacável em sua clareza. Estou dizendo que há futuro provável onde isso acontece. Futuro que se desenrolará se nada mudar. Mas futuros não são fixos. São baseados em escolhas. E agora você tem informação. Tem capacidade de fazer escolha diferente. De fazer seu marido fazer escolha diferente. Pode salvá-lo. Mas precisa agir. A mente de Natália estava correndo. Isso era loucura. Absolutamente loucura. Aviões não caem apenas porque espírito luminoso aparece na sala e diz que vão. Havia protocolos de segurança. Inspeções. Regulamentações. A aviação comercial era a forma mais segura de transporte. As chances de acidente eram infinitesimais. E ainda assim esta presença estava ali. Real e impossível mais real. E a especificidade do aviso era perturbadora. Não era aviso vago tipo, tenha cuidado. Era específico. Voo particular. Horário exato. Resultado definido. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Natália perguntou, a voz mais firme agora apesar do terror. Como sei que isso não é alucinação ou truque ou... A figura a interrompeu, não rudemente, mas com urgência que não estava lá antes. Você não sabe. Não pode saber com certeza. Não posso oferecer prova que satisfaça sua mente racional. Apenas posso oferecer verdade que sua alma reconhece se permitir ouvir. E posso oferecer isto, se você não acredita em mim, se descarta este aviso, então amanhã à noite quando assistir notícias e vir relatório de voo que caiu logo após decolagem de São Paulo, matando todos a bordo, você vai saber. Mas nesse ponto, se seu marido estava naquele voo, será tarde demais. A escolha é sua. Como sempre é. Natália sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Por que você está me dizendo isso? Por que interferir?
Se você é o que diz ser, por que não apenas impedir o acidente? Salvar todos no voo? A presença pareceu se tornar mais suave, mais triste de alguma forma. Não funciona assim. Há regras que até nós devemos seguir. Livre-arbítrio é sagrado. Não podemos simplesmente interferir sem ser convidados, sem ser ouvidos, sem escolha humana. Posso avisar. Posso guiar. Posso oferecer informação. Mas a ação deve ser sua. E quanto a outros no voo, alguns têm seus próprios guardiões oferecendo seus próprios avisos de formas que podem ouvir. Alguns não ouvirão. Alguns estão prontos para partir, em níveis da alma que mente consciente não acessa. Mas seu marido não está. Não é hora dele. Ainda há muito que ele deve fazer. Ainda há anos com você e com as crianças. Mas apenas se você agir. Como? Natália quase gritou a pergunta, frustração e medo derramando. Como faço ele não embarcar sem soar completamente louca? Vou falar o quê? Que espírito apareceu e disse que o avião vai cair? Ele vai pensar que tive colapso nervoso. A figura de luz deu passo mais perto, e Natália sentiu onda de calor, de conforto apesar da situação impossível. Você vai encontrar forma. Você é criativa. É inteligente. Pode criar motivo que ele aceite. Emergência com as crianças. Você mesma ficando doente. Problema com o trabalho dele que requer atenção imediata. Qualquer coisa. O método não importa. O resultado importa. Apenas faça ele não embarcar naquele voo específico. Pode voar mais tarde. Pode ir amanhã à tarde ou depois de amanhã. Apenas não aquele voo das 7 da manhã. É tudo que peço. É tudo que preciso que você faça. E se eu não conseguir convencê-lo? A pergunta saiu pequena, assustada. A resposta veio carregada de compaixão, mas também de verdade implacável. Então ele embarcará. E cairá. E morrerá. E você passará o resto da vida sabendo que foi avisada e não agiu. Sabendo que poderia ter salvado ele. E essa dor será muito maior do que qualquer constrangimento de parecer irracional agora. Confie em mim nisso. Natália fechou os olhos por um momento, tentando processar. Quando os abriu novamente, a figura ainda estava ali, paciente, esperando. Você tem nome? Natália perguntou, não sabendo por que isso importava, mas sentindo que importava. A presença pareceu sorrir, embora Natália não visse rosto exatamente, apenas sentiu a energia de sorriso. Nomes são conceitos humanos. Mas você pode me chamar de Miriam, se ajudar a tornar isso mais real para você. Tenho caminhado ao lado da sua família por gerações. Protegido. Guiado. Avisado quando necessário. Geralmente trabalho de formas sutis que você nunca percebe. Mas desta vez, a ameaça era grande demais para a sutileza. Desta vez precisava aparecer diretamente. Porque precisava que você ouvisse com clareza absoluta. Você vai ficar? Natália perguntou, percebendo que a presença já estava começando a desvanecer, a luz ficando menos densa. Não, veio a resposta, já mais fraca. Manifestar desta forma requer energia tremenda. Não posso manter por muito tempo. Mas estarei próxima. Sempre estou. E quando você convencer seu marido, quando salvá-lo, vai saber que não estava louca. Vai saber que isso foi real. E talvez, apenas talvez, vai começar a entender que há mais neste mundo do que pode medir com instrumentos ou calcular com equações. Há amor. Há proteção. Há guardiões que vigiam. E às vezes, quando necessário, nos manifestamos. E então ela se foi. Não desapareceu dramaticamente. Apenas desbotou gradualmente até não estar mais ali, deixando apenas ar normal e tarde comum e Natália sentada à mesa tremendo dos pés à cabeça. Ela ficou ali por longo tempo, tentando processar o que acabará de acontecer. Parte dela queria descartar tudo como alucinação. Estresse. Trabalho demais. Sono insuficiente. Mas não podia. Porque tinha sido real demais.
Específico demais. E havia certeza crescendo dentro dela, certeza que vinha de lugar mais profundo que razão, de que precisava agir. Precisava encontrar forma de impedir Leonardo de embarcar naquele voo, não importa quão irracional parecesse. Ela olhou o relógio. Leonardo voltaria do trabalho em 3 horas. As crianças chegariam da escola em 2. Ela tinha esse tempo para planejar. Para descobrir como fazer isso sem soar completamente insana. Ela pegou o telefone, dedos ainda tremendo ligeiramente, e começou a formular plano. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, Natália estava esperando. Ela tinha decidido pela verdade, ou pelo menos versão parcial dela. Amor, ela disse, tentando manter a voz calma, eu preciso que você não vá para São Paulo amanhã. Pelo menos não naquele voo de manhã cedo. Leonardo olhou para ela confuso. Por quê? É reunião importante. Está marcada há semanas. Você sabe disso. Natália respirou fundo. Eu sei. Mas tive pressentimento muito forte sobre esse voo especificamente. Sei que parece bobo. Sei que não sou pessoa que acredita em pressentimentos. Mas esse é tão forte que não consigo ignorar. Por favor. Vá mais tarde. Vá amanhã à tarde ou depois de amanhã. Apenas não nesse voo. Leonardo a estudou, preocupação crescendo no rosto. Você está bem? Está parecendo, não sei, assustada. Natália pegou as mãos dele. Estou apavorada. Porque algo me diz que se você embarcar naquele voo, algo terrível vai acontecer. E não posso ignorar isso. Não vou ignorar isso. Então estou te implorando. Remarca a reunião. Ou voa mais tarde. Ou vai de carro. Qualquer coisa. Apenas não aquele voo específico das 7 da manhã. Ele hesitou, claramente dividido entre preocupação com ela e irritação com o pedido irracional. Mas então viu algo no rosto dela, algo que o fez reconsiderar. Tudo bem, ele disse finalmente. Vou ligar e remarcar. Posso voar amanhã à tarde. Vai atrasar tudo mais, se é tão importante para você, vou fazer. Natália o abraçou com força, alívio inundando através dela. Obrigada. Obrigada. Sei que parece loucura, mas obrigada por confiar em mim. Naquela noite ela mal dormiu, parte dela ainda questionando se tinha feito papel de tola, se tinha forçado o marido a mudar planos baseado em experiência que poderia ter sido alucinação elaborada. Mas na manhã seguinte, quando o horário do voo original passou sem incidente, ela começou a duvidar. Talvez tinha sido apenas alucinação. Talvez não houvesse perigo nenhum. E então, às 8h43 da manhã, enquanto dava café para as crianças, o telefone dela vibrou com alerta de notícia. Voo comercial caiu logo após decolagem de São Paulo. Buscas por sobreviventes em andamento. Natália sentiu o chão desaparecer sob os pés. Com mãos tremendo violentamente, ela clicou na notícia. E ali estava. Voo 2847. Decolagem às 7 da manhã. Caiu aproximadamente 20 minutos após partir. Causa preliminar suspeita de falha mecânica. Não havia sobreviventes esperados. Ela deixou o telefone cair na mesa, mão indo para a boca para abafar som que ameaçava sair. Era o voo. O exato voo que Leonardo deveria ter pego. O exato voo que o espírito de luz tinha avisado sobre. Cada detalhe. Cada palavra. Tudo verdade. Tudo real. Se ela não tivesse agido, se não tivesse convencido Leonardo a mudar planos, ele estaria naquele avião agora. Morto. Ou prestes a morrer. Junto com outras 153 pessoas. Leonardo entrou na cozinha naquele momento, já vestido para voo da tarde que remarcara. Você viu? Ele perguntou, rosto pálido, olhando o próprio telefone. O voo que eu deveria ter pego. Natália, o voo que eu deveria ter pego caiu. Ela se levantou e o abraçou, lágrimas finalmente caindo. Eu sei. Eu sei. Ele assegurou, e ela sentiu ele tremendo também.
Como você sabia? Ele sussurrou. Como diabos você sabia? Ela poderia ter mentido. Poderia ter dito que foi apenas pressentimento feliz. Mas depois de tudo, depois de ser salvo literalmente da morte por aviso espiritual, parecia errado não honrar isso com verdade. Então ela contou. Contou sobre a figura de luz aparecendo na sala. Sobre o aviso específico. Sobre cada detalhe que o espírito tinha dito e que acabou sendo exatamente verdade. E esperou que ele a declarasse louca. Mas Leonardo não fez isso. Apenas continuou segurando ela, processando, e finalmente disse: minha avó costumava falar sobre anjo da guarda. Sobre como nossa família era protegida. Eu sempre achei que eram apenas histórias. Superstição de senhora idosa. Mas, meu Deus, Natália. Você me salvou. Ou ela salvou. Ou, não sei nem como processar isso. Natália encostou a cabeça no peito dele. Nós fomos salvos. Por aviso que não deveria ser possível. E agora temos que decidir o que fazer com essa informação. Com essa segunda chance. Nos dias e semanas seguintes, a história do acidente dominou notícias. Investigação confirmou falha mecânica que não tinha sido detectada em inspeções. Exatamente como o espírito tinha dito. 154 pessoas mortas. Famílias destroçadas. Tragédia nacional. E Leonardo deveria ter sido o número 155. Mas não foi. Porque espírito de luz apareceu numa sala e avisou. E Natália, apesar de toda a sua racionalidade, apesar de toda a sua confiança em ciência e dados, tinha acreditado o suficiente para agir. 3 semanas após o acidente, Natália estava sozinha em casa novamente. Tarde comum. E sentiu aquela mudança no ar de novo. Aquela densidade crescente. Ela olhou para cima e lá estava ela. Miriam. A presença de luz. De volta. Desta vez Natália não sentiu medo. Sentiu gratidão avassaladora. Você voltou, ela disse, voz embargada de emoção. Você salvou ele. Salvou nossa família. Como posso agradecer por algo assim? A presença pareceu irradiar calor e algo parecido com alegria. Você não precisa agradecer. Era meu propósito. Meu papel. Mas estou satisfeita que você ouviu. Que confiou o suficiente para agir mesmo quando cada parte racional de você gritava que era impossível. Você salvou ele, Natália. Eu apenas trouxe informação. Você escolheu acreditar. Escolheu agir. Isso foi coragem. Natália limpou lágrimas. Por que nós? Por que ele foi avisado quando tantos outros não foram? Por que aquelas outras pessoas tiveram que morrer? A presença ficou quieta por momento, e quando a comunicação veio, estava carregada de tristeza. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Nem todos estão abertos. E alguns já completaram o que vieram fazer. Seu tempo tinha chegado de formas que mentes humanas não compreendem completamente. Mas seu marido não. E você estava aberto o suficiente, desesperado o suficiente, amando o suficiente para ouvir quando avisei. Não todos têm essa combinação. Não é sobre merecimento. Nunca é. É sobre abertura. Sobre prontidão. Sobre a dança complexa entre livre-arbítrio e guia divina. Você vai aparecer de novo? Natália perguntou, percebendo que a presença já estava começando a desvanecer. Quando necessário veio a resposta. Mas geralmente trabalho de formas mais sutis. Impulsos. Intuições. Coincidências que não são coincidências. Estou sempre próxima. Para você e sua família. Guardando. Guiando. Protegendo. E agora que você sabe que estou aqui, vai começar a notar. Vai começar a ver minha mão em pequenos milagres que acontecem todo dia. Fica atenta. E confia. Sempre confia. E então ela se foi novamente, deixando Natália em sala comum mas com compreensão completamente transformada da realidade. Hoje,
4 anos após ser avisada por espírito de luz, Natália vive diferente. Ainda é engenheira. Ainda trabalha com dados e cálculos. Mas agora outra camada. Camada espiritual que não conflita com ciência, mas expande além dela. Ela presta atenção a intuições agora. A impulsos. A sensações de que deveria ou não deveria fazer algo. E confia. Confia que está sendo guiada. Que há inteligência amorosa trabalhando nos bastidores da vida dela. E ela compartilha a história. Cuidadosamente. Seletivamente. Mas compartilha. Porque há pessoas que precisam ouvir. Pessoas que também tiveram experiências que não podem explicar. Pessoas que foram avisadas, guiadas, protegidas de formas misteriosas e precisam saber que não estão loucas. Que isso é real. Que há mais na realidade do que materialismo permite. Leonardo também mudou. Ele fala abertamente sobre ser salvo por intervenção angelical. Sobre como o Espírito apareceu para sua esposa e o salvou de morte certa. E sempre termina dizendo: ganho cada dia adicional. Cada momento com minha esposa e filhos é presente que não deveria ter. E vivo sabendo que estou sendo guardado. Que há propósito para ainda estar aqui. E tento honrar isso vivendo completamente, amando profundamente, dando gratidão constantemente. Quando alguém pergunta a Natália se ela acredita em espíritos, em anjos, em guias, ela não hesita mais.